Para entender melhor como o Physiodrain funciona, precisamos relembrar alguns conceitos básicos de física. O primeiro deles é: pressão é igual à força aplicada dividida pela área de contato. Por exemplo, como podemos ver nesta animação, se exercermos a mesma força sobre uma superfície compressível usando hastes de diâmetros diferentes, atingiremos uma maior profundidade com uma haste de menor diâmetro. Outro conceito importante é o de pressão hidrostática, que é diretamente proporcional à densidade do líquido, à força da gravidade e à altura da coluna de líquido. Sendo assim, se tivermos duas colunas formadas pelo mesmo líquido, com volumes diferentes, mas com a mesma altura, a pressão gerada pelas duas será a mesma. Este é o princípio de funcionamento do manômetro de coluna d'água ou do manômetro de mercúrio, por exemplo. Este é um manômetro em U que permite medir tanto pressões positivas quanto negativas. Ele é formado por um tubo em U, cujas duas extremidades estão abertas para a atmosfera, preenchido com uma determinada quantidade de um líquido com densidade conhecida. Quando as pressões na entrada e na saída são iguais, as colunas de líquido nos dois lados ficam no mesmo nível. Quando aplicamos uma pressão positiva em uma das extremidades do tubo em U, o líquido se move de modo a reequilibrar a pressão no seu interior. Deste modo, o desnível entre as duas colunas é igual à pressão aplicada. O mesmo acontece se aplicarmos uma pressão negativa em uma das extremidades. Temos ainda um último conceito que precisamos mencionar, que é o de compressão e descompressão. A equação geral dos gases diz que o produto da pressão inicial pelo volume inicial de gás dentro de um recipiente é igual ao produto da pressão final pelo volume final de gás. Ou seja, se o volume de gás dentro de um recipiente fechado variar, a pressão também variará de forma inversamente proporcional. Isso significa que se um gás que estava inicialmente à pressão atmosférica for comprimido dentro de um recipiente, a pressão dentro dele aumentará. Isso acontece porque o ar, ao ser comprimido, fica mais denso, pois suas moléculas ficam mais próximas, gerando uma força de repulsão entre elas, já que o gás tende a voltar ao seu volume inicial. Esse fenômeno gera pressão dentro do recipiente. Por outro lado, se o gás que estava inicialmente à pressão atmosférica for expandido dentro de um recipiente fechado, a pressão diminuirá, ficando negativa. Isso acontece porque o gás se torna mais rarefeito, pois suas moléculas se distanciam umas das outras, gerando uma força de atração entre elas, já que o gás tende a retornar ao seu volume inicial. Este fenômeno gera pressão negativa dentro do recipiente.